Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Vamos agora falar sobre acentuação gráfica, sobre acento. Então aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre a tonicidade das palavras, né? A gente vai falar sobre os oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? E vamos entender um pouquinho sobre as acentuações nas palavras é, de acordo com a nova ortografia, tá? Então, vamos lá. A escrita, como eu sempre digo, é uma tentativa de representar a fala, ok? Então, na nossa comunicação, a primeira coisa que aparece, a primeira forma de comunicação foi através da fala. A escrita, ela vem tentando simular aquilo que a gente fala. Então, para isso, a gente acaba fazendo algumas adaptações nas palavras para que consiga gerar aí certa tonicidade nelas. Então, os acentos, tanto o tio, o acento circunflexo, o acento agudo, o acento grave, são sinais gráficos que a gente utiliza nas palavras para dar certa tonicidade ou nasalização, como é o caso do tio, porque o tio não traz tonicidade e sim nasalização, ok? Então vamos começar aqui falando dessa questão da tonicidade. Nós temos as palavras que são oxítonas. Palavras oxítonas são aquelas que possuem a última sílaba tônica. Então, tanto os monossilábicos, tá? Por exemplo, pé, pá, tá? Ou monossilábicos que nem têm acento também, como d, sim, são é, uh, oxítonas. Afinal de contas, é uma sílaba só, mas essa sílaba também é a última. Ela é a primeira e é a última sílaba, então são oxítonas, ok? Mas qualquer palavra que tenha a tonicidade na última sílaba vai ser uma oxítona, com ou sem acento. Então, por exemplo, a palavra, sei lá, cantar. Cantar, eu separo em cantar. A sílaba tônica é tar, então eu tenho uma oxítona. Ok? As paroxítonas possuem a tonicidade na penúltima. Então eu vou acrescentando esse par aqui, né? É a penúltima. As palavras paroxítonas, então, elas podem ou não ser acentuadas. A maior parte delas, a regra geral, é que elas não são acentuadas, exceto em um ou outro caso que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, palavras como existe, ó, existe, é o zis aqui que tem a sua sílaba mais forte. É a penúltima sílaba tônica. E as palavras proparoxítonas possuem a sua antepenúltima sílaba, que acaba sendo a tônica. E todas elas são acentuadas, ok? Todas são acentuadas. Então, a própria palavra oxítona, a própria palavra paroxítona e a própria palavra proparoxítona são proparoxítonas, tá? E vocês podem ver que aqui eu tenho um acento, beleza? Todas elas são acentuadas. Ó, a palavra próximo, próximo. O pró é acentuado, ela é uma proparoxítona. Beleza? Estamos juntos na questão aqui do que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Agora vamos falar da tal da acentuação. Então, regras aqui. Monossilábicos. Quais monossilábicos que eu vou acentuar? Acentuam-se os monossilábicos tônicos terminados em a ou as, e ou es ou os. Por exemplo, nós, pé e pá, como eu citei ali em cima. Ok? Então, todo monossílabo vai ser acentuado quando terminado em a, e, o ou as, es, os. Beleza? Mesma coisa, pés no plural vai ter acento. Pás no plural vai ter acento. Mas cuidado, paz com S de pá, de cavar buraco, tá? A palavra paz, de ser pacífico, né? De coisa bonitinha, fofinha, ela é com Z. Veja, aí ela não tem acento. Ok? Oxítonas. Quando que eu vou ter acentuação nas oxítonas? Eu vou acentuar as oxítonas terminadas em quê? Em a, ou as, e, ou es, ou os, como é o caso do monossílabo também, em, ou ens, e quando eu tiver ditongo. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, Paraná, terminado em a.
Então, eu tenho que pensar no primeiro lugar, o seguinte. Na fala, como é que eu pronuncio a palavra, essa palavra aqui? Eu pronuncio Paraná, certo? Ó, ela é oxítona, o na que é o mais forte. Então eu preciso acentuar. Café, qual que é a sílaba tônica de café? É o fé, então eu preciso acentuar. Cipó, qual que é a sílaba tônica de cipó? Pó, então eu preciso acentuar. Parabéns, qual que é a sílaba tônica de parabéns? Bens, então eu preciso. Também, bem. Chapéu, ó, a questão do ditongo aqui, ó, chapéu. Ditongo é o que mesmo? Encontro de duas vogais, ou melhor, de uma vogal e uma semivogal, na mesma sílaba. Eu tenho aqui uma vogal e uma semivogal. Então é um ditongo. Eu preciso acentuar. E eu acentuo a vogal, claro, né? Então, chapéu. Beleza? Então vamos continuar aqui. As paroxítonas. Quando que eu vou acentuar as paroxítonas? Veja bem, como regra geral, as paroxítonas não são acentuadas. Então, quando que eu vou acentuar? Quando elas forem terminadas em L, em I ou IS, com S, em N, em US, OS, AN, R, UNS, ON, X, ão e ditongos. Então vamos ver aqui alguns exemplos. A palavra fácil, o Fá, que é a tônica, né? E termina com L. Então, obviamente, ela vai ser acentuada. Fênix termina com X. Então, ela vai ser acentuada também. Ah, e quando que eu sei quando utilizar o acento agudo ou o circunflexo? Pelo seguinte, você vai ver se a sílaba tônica ela é aberta ou fechada. No caso, eu falo fênix ou fênix. Não é fênix, não é aberta, é fechada. Então, o acento vai ser um circunflexo. Íon. Íon terminado aqui com on, né? Então, eu acentuo o I também. Se eu não tivesse esse acento, o N puxaria a tonicidade para o O, ficaria ion. E não é ion, é ion. Então, eu preciso acentuar. Série, olha só, terminado com ditongo, é série, né? Então, eu preciso acentuar. Álbum, terminado com Se fosse no plural, álbuns, terminado com uns também, precisa acentuar. Beleza? Essas aqui, então, são as regras das oxítonas e das paroxítonas. Agora, as proparoxítonas. Como eu disse, todas elas são acentuadas. Então, aqui não tem erro. Né? Se ela for uma proparoxítona, eu vou precisar de acento. Árvore, ar. Músculo, mus. Mínimo, mi. Máximo, ma. Certo? Agora falando um pouquinho do novo acordo ortográfico, porque nós temos algumas palavras que possuem acento, algumas que não possuem mais. E é comum vocês, de repente, pegarem algum livro aí que tenha sido escrito ou até mesmo editado antes desse novo acordo ortográfico e vai acabar tendo a palavra acentuada, tá? Vai acabar tendo essa palavra acentuada. Só que a gente tem que pensar que foi escrito antes do novo acordo ortográfico. E agora não se escreve mais assim. Então, de repente, você pode se confundir na hora ali. Ah, eu li assim no livro, por que que tá errado? Porque foi mudado, tá? E isso acontece. Esse não foi o primeiro acordo ortográfico na língua portuguesa. Existiram vários outros aí ao longo do século XX e esse foi no século XXI. Então, muitas palavras vão se modificando, é normal, tá? Acontece mesmo na língua, porque a língua é um organismo vivo e vai se adaptando. Então, as palavras que tinham vogais duplas com acento circunflexo perderam esse acento, tá? Então, no caso, a palavra voo, que era, né, do verbo voar, eu vou pegar um voo. Nesse caso, tinha acento circunflexo. Agora não tem mais, porque olha só, tem vogal dupla, ok? E se a gente for pegar pela lógica dessa palavra aqui, se eu fosse separar em sílaba a palavra voo, fica assim, voo, certo?
Eu tenho um hiato. Eu não tenho um ditongo aqui, eu tenho um hiato. E essa palavra, então, ela é uma paroxítona. Concorda comigo? Se ela é uma paroxítona, então eu não preciso de acento como regra geral. Não é verdade? Eu precisaria se fosse um ditongo, mas não é ditongo. O mesmo ocorre com todas as outras. O verbo ver. Eles veem de longe. Eles enxergam de longe. Eles veem de longe. Tá? Nesse caso também tinha acento. Não tem mais. Ok? Leem, do verbo ler. Tinha. Não tem mais. Só cuidado, não confundir esse veem aqui. Esse veem com... Esse é o verbo ver. Com o verbo vir, vem, tá? O verbo vir, sem acento, ele está no singular. Singular. Então, por exemplo, ele vem de longe. Se eu passasse esse verbo para o plural, tá? Se eu passasse esse verbo para o plural, eles vêm de longe, aí eu preciso do acento circunflexo, que nesse caso eu chamo de acento diferencial, tá? É para diferenciar um verbo do singular para o plural. O mesmo ocorre com o verbo ter. Ele tem, eles, ele tem, eles têm, com acento circunflexo. Apenas para diferenciar uma palavra da outra, tá? Que não é o caso aqui da duplicidade de letras. Fechou? Outra que a galera costuma errar bastante aí são os ditongos abertos tônicos. Não possuem mais acento os ditongos ei e oi. Por exemplo, ideia. Eu separo assim. Ideia. Eu tenho aqui um ditongo na paroxítona, né? É uma paroxítona e é um ditongo. Nesse caso aqui, não tem mais acento. Ideia, joia, jiboia, ok? Professor, então a palavra aldeia, eu tenho que ler como aldeia? Não, é aldeia. Então, como que eu vou saber diferenciar ideia de aldeia, né? Se também ocorre aqui um ditongo? Então, você não vai saber diferenciar, você tem que conhecer a palavra. Confesso que o novo acordo ortográfico possui algumas falhas e esse é um exemplo de falha que possui aqui. Então, como eu disse, a língua é um organismo vivo e ela vai se adequando e se readequando ao longo das necessidades da comunicação. Ok? Essa foi uma pequena falha, mas fazer o que? A gente precisa lidar com isso. Certo? No caso de hiatos, vai perder o acento as palavras que têm um ditongo antecedendo um hiato. Então, por exemplo, feiura. A palavra feiura. Antes tinha um acento aqui. E eu tenho, olha só, um hiato. Eu tenho um ditongo, ei, e depois um hiato. Então, o ditongo antes do hiato, quando eu tenho essa situação, as palavras não possuem mais acento. Antes tinha em feiura, agora não possui mais. Baiuca, mesma coisa. Ok? Beleza? Então, sobre acento, o básico é isso daqui. Beleza? Futuramente, junto com outros estudos que nós teremos aí da morfologia, nós veremos mais algumas regras de acento e complementaremos esse estudo. Fechou? Valeu, um beijo na alma e até mais.